Bom, então, até agora estudamos uma parte, vamos chamar assim, de estática da computação gráfica. E nossa preocupação em todos os momentos foi quanto à visualização, que consistia em calcular a iluminação, em realizar todas as etapas do pipeline gráfico, a projeção, as transformações e a texturização, etc. Entretanto, a computação gráfica, se não tiver também associado a si o conceito de animação, torna-se extremamente pobre o seu poder de representatividade. Então vamos, nestas próximas 2 aulas, estudar e aprender um pouquinho sobre animação. Primeiro vamos ver os conceitos básicos de animação. Depois vamos ver um pouquinho como usar a animação dentro de uma plataforma de animação 2D. E para utilizar como exemplo, escolhemos para estas aulas o Adobe Flash. E numa aula posterior, mais adiante, veremos como utilizar a animação dentro de um ambiente comercial tridimensional. Falar de animação, falar de movimento em computação gráfica, supõe que entendamos o conceito básico de como transmitir movimentos em cinema, em mídias digitais. E nós, embora no nosso mundo os movimentos aconteçam por estarmos inseridos em um ambiente contínuo, um ambiente onde os elementos ocupam espaço e temos a dimensão do tempo que permite que haja os movimentos. No mundo digital, nosso espaço e nosso tempo é um elemento discreto. Ou seja, diferente que no mundo real, onde o tempo transcorre de forma fluida, de forma contínua, no mundo digital o tempo ele dá saltos. Esses saltos normalmente são contados através de frames, quadros. Cada quadro é um instante congelado no tempo. De um quadro para outro não há nada no meio. Não há tempo intermediário, não há ações intermediárias entre um frame e o frame seguinte. Por isso, nós chamamos o tempo em animação, o tempo em mídias digitais, como um tempo discreto e não contínuo. Desta forma, nossa animação, nossa movimentação deverá ser feita dentro de um universo discreto. Um frame, portanto, seja em cinema, seja em computação gráfica, um frame traduzindo um quadro, é uma imagem estática. Seja uma imagem oriunda de uma fotografia, seja uma imagem oriunda de um desenho, ou seja, uma imagem gerada por computação gráfica, mas sempre uma imagem estática. O conceito de animação, o movimento que vamos ter de uma animação, virá então de vários frames que são passados de forma muito rápida, um depois do outro. O olho humano tem a capacidade de perceber alterações visuais que ocorrem no máximo em 0,1 a 0,08 segundos. Portanto, se acontecer algum movimento, como por exemplo levantar minha mão e abaixar minha mão, num tempo inferior a 0,1 segundos, o olho humano provavelmente não conseguirá perceber esse movimento, porque não deu tempo da luz se impregnar na retina e o cérebro fazer uma interpretação dessa imagem impregnada na retina. O tempo que demora mais ou menos para que isso ocorra é algo em torno de 0,08 a 0,1 segundos. Desta forma, se eu mostro uma imagem e em menos de 0,1 segundos eu mostro outra imagem
e em menos de 0,1 segundos outra, e assim por diante, o meu olho não terá condições de perceber que uma imagem ficou parada por um instante de tempo, sendo projetada em alguma mídia. Portanto, se em 1 segundo eu trocar 10 vezes ou mais uma determinada imagem, meu olho não terá como perceber de que houve um tempo em que cada uma dessas imagens ficou parada e depois houve uma mudança. Se, além disso, a mudança da imagem que está sendo mostrada para a imagem seguinte for uma mudança sutil, como por exemplo neste desenho do slide, o cavalo está se movimentando e de um frame para um outro há uma ligeira alteração da posição das suas patas. Se esse movimento for muito sutil, então eu terei a impressão de que houve de fato esse movimento, quando na verdade não ocorreu. Na verdade foram mostradas apenas duas imagens distintas durante um intervalo de tempo muito pequeno, tão pequeno a ponto de que o meu olho não foi capaz de impregnar aquela imagem por completo. Então, o conceito de animação bidimensional, o conceito de animação tradicional, trabalha com essa ideia, que consiste em desenhar várias figuras com pequenas alterações de uma figura para outra, e eu passando isso de uma maneira muito rápida, eu não vou perceber essas mudanças e, portanto, vou ter uma impressão de continuidade no meu movimento. Bom, isso não é algo típico puramente de computação gráfica. Na verdade, o cinema já funciona dessa forma. E quando trabalhamos, e a televisão também. A televisão, por exemplo, mostra 60 imagens por segundo. Em um segundo a gente vê, na verdade, 30 imagens entrelaçadas, que na verdade ele mostra uma imagem com as suas linhas pares, a imagem seguinte com as linhas ímpares, depois o frame seguinte com as pares, e assim por diante 60 vezes. Não vem ao caso por que a televisão faz essa alteração de linhas ímpares e linhas pares para nós. Mas, no caso, a televisão funciona exatamente dessa mesma forma. Bom, então, nós vamos trabalhar com a mesma ideia em animação. Nós vamos criar várias imagens estáticas, vamos produzir várias imagens estáticas e, através, dependendo da mídia que nós estivermos utilizando para mostrar essa animação, vamos mostrá-las a uma velocidade tal, de maneira que o ser humano não seja capaz de notar que uma imagem ficou parada por um tempo. Este fenômeno de que uma imagem ficou parada por um tempo pode ter acontecido já algumas vezes conosco. Por exemplo, quando jogamos um videogame, num PC, por exemplo, e esse jogo ele é pesado demais para aquela máquina. Então percebemos que algumas imagens elas demoram bastante para serem produzidas e ficam um tempinho parados, depois há uma troca, depois há outra troca, mas essa troca ocorre num tempo maior do que 0,1 segundos. Portanto, meu cérebro consegue perceber que aquela imagem ficou parada por um tempo. Então nós quebramos esse paradigma de movimento, de continuidade, e logo de cara a gente já vê que houve um gargalo, que houve um certo pulo, um certo tempo parado, uma imagem que ficou durante um tempo parada lá na projeção da tela. Bem, então, desta forma, qualquer animação, independente da mídia que nós estivermos mostrando, ela precisa mostrar no mínimo 10 frames por segundo. Ou seja, nós precisamos, no mínimo, estar produzindo 10 imagens diferentes para um segundo de animação. Idealmente, se trabalha com um número de 30. 30 imagens por segundo é um número ideal, porque vai entrar na mesma frequência que os dispositivos televisivos usam. Bom, então, o conceito de um frame consiste justamente numa imagem estática que mostra um determinado objeto parado naquele lugar. Vamos agora acrescentar um novo conceito que chamamos de keyframe. É um conceito de animação, também não é um tradicional, um conceito puramente de computação gráfica, ele deriva aí, tem suas origens dentro de desenho animado. Keyframe, ou traduzindo, um quadro-chave, consiste em alguns frames
que contém informações importantes, ou melhor, que contém informações chaves para produzir uma determinada animação. Tradicionalmente, em desenho animado, sempre existiu o grupo de desenhistas, de ilustradores mais importantes, mais talentosos, e vários outros artistas que se chamavam de in-betweeners. Ainda se chamam in-betweeners para aqueles que produzem ainda desenho animado na mão. Os desenhistas mais importantes, mais talentosos, eles desenhavam os keyframes, ou os quadros-chaves. Então desenhavam um personagem numa posição e desenhavam em dois segundos depois, esse personagem vai estar nessa outra posição, fazendo esse gesto. Os in-betweeners, então, que trabalho tinham? Bom, o ilustrador principal fez 2 desenhos, mas entre esses 2 desenhos, para que haja uma continuidade na animação, deverão haver, por exemplo, 58 outros desenhos interpolando essa posição do personagem de um lugar até outro. Então, o artista, para ganhar tempo, e como poucos são aqueles que realmente têm um grande talento, o artista desenhava apenas os quadros chaves, e os in-betweeners depois iam lá e ficavam desenhando os quadros intermediários, fazendo a interpolação. Bem, então o quadro-chave tem exatamente esse conceito. São frames onde um determinado elemento que está sendo animado tem informações chaves para a sua animação. No exemplo dessa transparência, pode-se ver 2 keyframes, um com a bolinha em cima e outro com a bolinha embaixo. Se eu disser que o primeiro quadro está na frente, está antes na linha do tempo do que o segundo quadro, já se pode perceber intuitivamente que então essa bolinha está fazendo um movimento que vai de cima para baixo em relação ao piso dele. Mas, obviamente, se eu simplesmente mostrar essas 2 imagens, eu não vou conseguir traduzir, não vou conseguir expressar essa animação contínua. Então, nós vamos gerar frames intermediários, imagens intermediárias, que vão conter justamente posições intermediárias dessa bolinha. Só que, para fazer esse preenchimento de frames, de vários frames, com posições diferentes para essa bolinha, indo em direção de um keyframe para outro, é um movimento, é uma coisa automática. Eu não preciso desenhar uma bolinha para cada um desses frames intermediários. A máquina é boa para fazer uma interpolação, para fazer um cálculo e fazer uma interpolação dessas 2 posições estipuladas pelo keyframe. Portanto, toda ferramenta de animação, o que fará, será justamente isso. Permitirá que o artista coloque um determinado elemento em posições que se chamarão keyframes, quadros-chaves, e estipule quantos frames existem entre cada um desses quadros-chaves. E a máquina e o computador e o software fará justamente essa interpolação, criará, portanto, frames intermediários. O problema de animação baseada em keyframes é que, se por um lado, para certas animações, como o exemplo visto, que uma bolinha caindo, um objeto se movimentando linearmente, fazendo movimentos relativamente simples, se por um lado é fácil fazer interpolação nessas situações, em computação gráfica existem outros casos onde a interpolação se torna um pouco mais sofisticada, um pouco mais complicada e até muito difícil de ser feita na mão. Então, em animação por computadores existem outros mecanismos além do keyframe, além do método tradicional de quadros-chaves. Um desses métodos é o que se denomina motion capture. Motion capture consiste em colocar sensores em personagens reais, em pessoas reais, na face, no corpo,
ou até mesmo em objetos não vivos reais. E então sensores captarão os movimentos que estão sendo feitos por cada parte, por cada elemento que compõe esse objeto que possui sensores. E a cada frame será enviado qual é a nova posição, baseado nos sensores que estão presentes, qual é a nova posição daquele objeto, das partes que compõem esse objeto. O motion capture é tradicionalmente utilizado para movimentos faciais que são muito difíceis de serem feitos artisticamente. Embora alguns estúdios, como a Pixar, por exemplo, prefira não usar motion capture, já que o motion capture quebra o paradigma de desenho animado, onde nós costumamos ter nas animações o que nós chamamos de exaggeration, exagero dos movimentos para dar uma expressividade maior àquele gesto, àquele movimento. Motion capture vai trazer movimentos muito realistas. E nesses casos, o exaggeration não vai conseguir ser colocado. Bom, outro processo de animação que também será utilizado, especialmente em ambientes tridimensionais, são as animações baseadas em física. Embora eu consiga fazer muitas dessas animações físicas através de keyframes, em algumas situações isso pode se tornar bastante difícil, porque talvez eu tenha que ficar fazendo muitos cálculos de física para descobrir que no instante 1 a bolinha está aqui e com a gravidade x, com a sua elasticidade y e com a dureza da superfície onde a bolinha vai bater z, enfim, baseado em todos esses atributos físicos, ela vai fazer um determinado tipo de movimento. Talvez isso seja extremamente difícil de se calcular. Portanto, existe esse outro mecanismo de animação, a animação baseada em física, onde nós programamos como vai ser feita a simulação física do movimento de algum objeto. Então, o software vai, a cada frame, fazer um cálculo, uma inferência, para ver aonde, seguindo as leis da física e as forças que estão agindo num determinado objeto, para onde ele será colocado, levado. E hoje essas animações físicas, elas são muito utilizadas por ambientes tridimensionais, por ferramentas de modelagem, de animação 3D e também por jogos tridimensionais. Certo. O conceito de animação, ele se torna mais interessante quando visto na prática. Como nós podemos, então, produzir uma animação? Não há nada de novo em conceitos matemáticos a respeito de animação, em termos de programação, em termos de implementação. Porque, na verdade, uma animação nada mais é do que uma translação, ou uma escala, ou uma rotação de um determinado objeto tridimensional. E nós já vimos nesse curso como aplicar translações, rotações e alterações de escala aos nossos objetos. Portanto, em última instância, programar uma animação basicamente consiste, ao longo do tempo, de ir aplicando essas matrizes de transformação, só que com passos pequenos, para que possa, numa sequência de frames, não haver movimentos bruscos. Vamos agora, nessa parte do curso, aproveitar a ver uma ferramenta comercial muito amplamente utilizado na indústria, no mercado, em mídias digitais, onde se poderá aplicar o conceito de animação. Para esta aula e para a próxima, nós escolhemos então o Adobe Flash, que na verdade traz consigo conceitos de animação que podem ser utilizados em várias outras plataformas existentes também no mercado. O Adobe Flash nasceu essencialmente para ser uma ferramenta de animação bidimensional. Ganhou tanta importância, ganhou tanta difusão no mercado, que hoje é praticamente uma ferramenta oficial de animação, por exemplo, para a web. Também é bastante utilizada para fazer animações de desenhos animados,
desenhos corporativos, em ilustrações animadas e também, como veremos na aula seguinte, ambientes interativos bidimensionais. Bom, então vamos começar a estudar um pouquinho como é o Adobe Flash, como é a ferramenta e depois como poderá ser construído uma pequena aplicação. Embora a ferramenta de autoria do Flash seja proprietária da Adobe, uma das maiores empresas hoje que trabalham com computação gráfica, o Flash Player, ou seja, o ambiente que executa a animação Flash, é gratuito e aberto. Portanto, não há custo nenhum para poder distribuir ambientes de execução dessas animações. Bem, a interface do Adobe Flash também deve ser interessante e é uma ocasião para que se possa entender como é a maioria das ferramentas de desenvolvimento de animação bidimensional. Então, começando a explorar a interface, veremos que, em primeiro lugar, o que mais ocupa espaço e o que tem maior proeminência, na verdade, é o stage, o palco, o lugar onde nós vamos desenhar, onde nós vamos construir nossas animações, onde nós vamos inserir elementos gráficos. Pode-se imaginar que é um papel do artista, que é o quadro do pintor, e é nele onde todo o cenário será construído. Como nós estamos falando de um ambiente bidimensional, então só faz sentido termos uma imagem do nosso cenário. Se estivéssemos falando de ambientes tridimensionais, como veremos em aulas posteriores, então deveríamos ter várias visões distintas do meu cenário. Vista de cima, vista de lado, vista de frente e assim por diante. Só que, no caso de uma animação 2D, então faz sentido apenas termos uma visão, já que pode ser representado todo o espaço bidimensional através de uma única visão. No lado esquerdo, pode-se observar, então, o ambiente de desenho, as ferramentas de desenho, perdão. É onde nós vamos encontrar os pincéis, os elementos gráficos que poderão ser inseridos dentro do palco, como colocar textos, lápis, como escolher as cores para os nossos pincéis e assim por diante. Em destaque, vocês podem ver o que se chama do timeline, a linha do tempo, que é onde propriamente nós vamos implementar a nossa animação. Vocês podem observar que ele está justamente dividido em frames, em quadros, como vimos anteriormente. Temos à nossa direita a área de propriedades e a área de ferramentais extras que nós vamos ter para poder manipular com as nossas bibliotecas de objetos, com os nossos cenários e até mesmo com alguns elementos de código. Então, todos esses elementos que estão à direita são ferramentais que vão nos ajudar a navegabilidade do cenário, a entender os elementos que estão sendo manipulados e assim por diante. Finalmente, na parte de baixo, vamos encontrar um campo de propriedades. Qualquer objeto bidimensional que nós colocarmos dentro do nosso palco deverá ter suas propriedades. Propriedades estas que poderão ser animadas posteriormente e propriedades que também não podem ser animadas. Então, é importante observar que cada objeto, cada tipo de elemento gráfico que for inserido no cenário, no palco, terá propriedades distintas, adequadas com as suas necessidades. Bom, então, através das ferramentas de desenho que se encontram à esquerda do palco, será possível criar o que se chama dos desenhos vetoriais.
Chamamos de desenhos vetoriais porque não estamos desenhando propriamente, não estamos inserindo apenas informações de cores de pixel quando desenhamos com as ferramentas vetoriais. Estamos dando informações de vetores. Portanto, se eu der um zoom, se eu ampliar uma parte da região da figura, nós não vamos ter deformação da imagem, porque será reconstruído novamente aquela linha baseado nas informações matemáticas que estão presentes a respeito dos elementos gráficos. Então, através das ferramentas que estão à esquerda, poderão ser desenhados quaisquer objetos que um artista é capaz de desenhar com lápis e papel, poderá desenhá-lo de forma digital. Neste exemplo, como não é nosso escopo uma abordagem artística sobre ferramentas de animação 2D, desenhamos aí um personagem bem simplificado, coisa que seria muito interessante que o aluno, quando pudesse, tivesse a oportunidade de fazer. No caso, esse pequeno personagem foi construído com algumas retas e um círculo. Poderíamos estar aí usando várias outras ferramentas e o próprio pincel, que é uma das ferramentas que pode ser vista aí, né, no ambiente de desenvolvimento, permite um desenho livre. A cor do personagem ficou azul, porque o pincel que está lá marcado no Colors está azul. Se eu quiser pintar partes desse personagem com cores diferentes, basta eu ir trocando as cores que estão aí. Além disso, os traços e até mesmo a forma do pincel, coisas do tipo, poderão ser mais detalhadamente manipuladas mediante a utilização das propriedades das ferramentas, de cada uma das ferramentas que estão sendo utilizadas. Perceba-se uma série de ferramentas que nós não vamos mostrar aqui, mas que são bastante intuitivas e fáceis de serem percebidas em relação à sua funcionalidade. Por exemplo, esse pequeno ícone com um balde faz com que nós pintemos o interior de uma determinada figura. Então, se eu escolher o balde e clicar com o meu balde no interior do círculo da cabeça do personagem, então ele será preenchido com a cor de preenchimento que está indicado também na janela, também nas propriedades. Se eu quiser, por exemplo, apagar uma determinada parte da minha ilustração, temos aí uma ferramenta embaixo do balde, do lado direito, uma pequena borrachinha que permitirá que a gente apague aquilo que foi desenhado incorretamente. O conta-gotas, que se pode ver também aí, permite que vejamos qual é a cor exata de uma determinada parte da figura que está sendo usada. Temos uma fonte onde nós podemos colocar lá, né, tem um azinho, então se clicarmos ali, depois no nosso stage vamos poder escrever um texto, enfim, ou algumas palavras, e assim por diante. O lápis e o pincel permitem desenhos livres. O pincel tem um pequeno borrão nas suas bordas, esse borrão pode ser controlado, e o lápis um desenho mais duro. Tanto a espessura do lápis, a espessura do pincel podem ser escolhidos através de propriedades adequadas. Bom, nosso objetivo aqui é criar uma animação bidimensional. Apenas com esse desenho, nós não temos animação nenhuma. Nós vamos ter lá no nosso stage um objeto parado, sem se movimentar, sem fazer nada. Quando nós, no caso do Adobe Flash, desenhamos algum determinado elemento, esse elemento vai vir ao mundo como o que nós vamos chamar de graphic, como elemento gráfico. Os elementos gráficos não podem ser animados. Nós precisamos converter esse elemento gráfico em um tipo muito especial de elemento que nós vamos chamar, no caso deste personagem, de um movie clip. Isto poderá ser feito, no caso do Adobe Flash, selecionando com essa flechinha preta, selecionando o objeto que se deseja converter num movie clip, e atenção, volto a repetir,
tudo que for animado precisa ser convertido para Movie Clips. Precisamos dizer que são elementos dinâmicos do meu sistema. E selecionando esse objeto com a setinha de seleção. E depois, com o meu objeto, que será convertido para Movie Clip selecionado, clicando com o botão da direita, aparecerá essa janelinha que se pode ver nesta transparência. E nós vamos dizer que nós então queremos converter esse objeto selecionado para um símbolo. Symbol. Portanto, vamos escolher aí a opção Convert to Symbol. Ao pedir para ser convertido nosso objeto num símbolo, vai aparecer essa janela perguntando que tipo de símbolo será gerado a partir desse elemento selecionado. Poderá ser um Movie Clip, poderá ser um botão, ou poderá ser propriamente um graphic. Volto a repetir, um graphic não pode sofrer animação, ele será estático o tempo todo. Em que momentos escolheremos objetos para serem do tipo graphic? Por exemplo, se eu desenhei uma paisagem, o fundo da minha paisagem provavelmente não sofrerá animações, não terá movimentos, uma montanha, uma árvore, e, portanto, converteremos esses objetos em elementos graphic, em symbol graphics. Buttons é um caso especial que veremos na aula seguinte, em que situações vamos usar um symbol do tipo button. No caso, para um objeto de animação tradicional, vamos convertê-lo para Movie Clip. O Movie Clip é efetivamente o tipo de objeto que poderá sofrer animações tradicionais, especialmente baseados em keyframes. Também é muito importante que ao gerar um determinado Movie Clip, lhe darmos um nome. No caso deste exemplo, colocamos aí o nome de boneco. Gerado o Movie Clip, nós acabamos de gerar um elemento gráfico que poderá sofrer animação, que poderá ter keyframes associados a si. Todo objeto que for convertido para symbol, no caso, seja ele graphic, Movie Clip ou button, no momento que for convertido para um símbolo, ele passará a estar dentro da library do Flash. Ele entrará automaticamente dentro de uma biblioteca de objetos que o Flash possui. Essa library pode ser acessada através de um item que está nas janelinhas da direita do ambiente do Flash. Um deles é Library, e caso o Library não esteja presente, então lá em cima, indo no menu Window, é possível de visualizar lá Show Library, e ele vai mostrar essa janelinha Library. Vejam que o Library mostra uma lista de todos os elementos gráficos, de todos os símbolos que foram gerados. Então, no caso, está escrito ali boneco e Movie Clip. Se nós formos criando outros objetos gráficos, outros símbolos, eles estarão aparecendo também nessa lista dentro da library. Na library nós podemos escolher um desses elementos e nós podemos ver como ele é. Como vocês podem ver, essa faixa azul significa que o boneco está selecionado, e nesse campozinho branco que está ali é possível de ver como é esse Movie Clip selecionado. Bom, através da library, nós podemos agora colocar no nosso stage, no nosso palco, quantos bonecos eu quiser. E cada um desses bonecos será uma nova instância do meu elemento gráfico. Então, vejam neste exemplo que nós colocamos 3 bonecos. Cada um é um Movie Clip diferente, cada um poderá sofrer animações distintas e próprias. E é interessante notar que aquele primeiro Movie Clip que foi criado, e ao clicar com o botão da direita, se escolheu lá Create Symbol e Movie Clip, se deu um nome, aquele elemento gráfico passou a ser uma espécie de um molde de Movie Clips. E sempre que eu arrastar um desses Movie Clips para o meu palco, será criada uma cópia, ou melhor, uma instância daquele molde que foi gerado inicialmente. Isso é muito importante porque, ao fazer uma animação,
provavelmente eu vou reutilizar muitos elementos gráficos que foram criados. Imaginem uma pequena floresta, eu não vou ficar desenhando toda hora uma árvore de novo. Eu posso criar um conjunto de 3 ou 4 árvores, vou transformá-las em símbolos. No caso, a árvore talvez não tenha animação, portanto será um graphic. E eu posso fazer uma composição de uma paisagem com várias árvores, simplesmente arrastando instâncias, colocando instâncias daquelas mesmas árvores que foram criadas inicialmente. No caso aqui, colocamos 3 personagens, poderiam haver muitos mais. Bem, então, uma vez que nós temos o nosso Movie Clip, vamos ver como é possível colocar animação, fazê-los movimentar-se dentro do nosso palco. Para tanto, devemos observar, então, prestar atenção ao timeline. O timeline será a ferramenta essencial para criar animação. O interessante do timeline, do Adobe Flash, é que o conceito de timeline é bastante parecido para praticamente quaisquer outro ambiente de animação, seja bidimensional ou até mesmo tridimensional. Observem, então, com mais detalhes, que o timeline consiste em várias pequenas colunas. Cada coluna corresponde a um frame. Neste exemplo, temos aí aproximadamente 60 colunas. São 60 frames. Eu posso tranquilamente inserir mais frames ou excluir frames, dependendo do tempo que durará a animação. Os layers são as linhas desse ambiente de timeline. Neste exemplo, podem-se ver 3 linhas. Poderíamos colocar muitas outras linhas, quantas eu quiser. Os layers serão mecanismos de organização do meu cenário. De forma que, na verdade, eu posso criar vários cenários distintos organizados por layers. Se eu colocar um layer chamado fundo, então tudo que eu colocar lá for referente ao meu fundo, depois quando eu escolher um outro layer para manipular, aquele fundo vai ficar intocável, vai ficar sem acontecer absolutamente nada, como se fossem justamente camadas de desenhos. Esse conceito de layer, ele veio, na verdade, da animação tradicional, onde, para você não ficar desenhando várias vezes uma mesma paisagem para uma determinada animação, se usava uma única figura da paisagem, e os desenhistas, com papel celofane transparente, faziam os desenhos dos personagens e colocavam em cima desse fundo, e batiam uma fotografia ou filmavam um quadro, de forma que a gente poderia ser reaproveitado constantemente aquele fundo. Tanto é assim que se nota, especialmente nos desenhos mais antigos, como os fundos são extremamente estáticos, não se movem. Ou no máximo o que acontece é um movimento de fundo, mas um movimento linear de todo o fundo, justamente porque ele consiste em um único desenho. Então, essa ideia de layers permitirá que nós organizemos melhor o nosso palco e, portanto, até mesmo as animações que serão inseridas. Os keyframes aparecerão dentro do Flash através de pequenas bolinhas, de pequenas marcações dentro de um frame. Quando um frame possui uma bolinha, significa que aquele frame contém um keyframe, ou seja, ele contém uma informação importante a respeito de uma posição de um determinado objeto que sofre animação. O conceito de current frame, frame corrente, é o frame em que eu me encontro em um determinado instante. Diferente que no mundo real, onde o tempo transcorre linearmente, em animação nós podemos ir para frente, ir para trás, ir para frente de novo, voltar ao tempo e assim por diante. Portanto, o frame corrente me diz qual é exatamente o instante de tempo que eu estou manipulando. O frame corrente vai aparecer, no caso do Flash, como em várias outras ferramentas de animação, com uma linha vermelha, indicando que aquela coluna é justamente o frame corrente. O visible, o conceito de visible dentro do timeline, significa que cada layer pode ou não ser visível.
Às vezes, posso ter tantos elementos dentro de uma cena que é interessante que eu apague alguns elementos que estão me atrapalhando na hora de fazer uma animação. E aí, então, eu posso pedir para que se torne invisível um determinado layer, que, por exemplo, contém um monte de árvores que formam uma paisagem, por exemplo. O layer, dentro do Adobe Flash, consiste em uma coluna que está logo do lado do nome do layer, com uma figurinha de um olho. Então, marcando ou desmarcando ali, possibilitará que tenhamos aquele layer visível ou invisível. E, finalmente, o lock é uma outra coluna que aparece do lado da visibilidade, do olho de visibilidade, que permite que eu possa mexer nos objetos que estão naquele layer ou simplesmente se congele, eu não possa mais mexer. Isso é importante porque, às vezes, acidentalmente, ao animar um determinado objeto, pode ser que eu mexa algum outro objeto, que eu mova sem querer algum determinado elemento. Dessa forma, é interessante que eu tranque, vamos dizer assim, que eu não permita que um determinado layer possa ser alterado. Bem, então para fazermos uma animação, inicialmente selecionaremos qual é o layer onde o movie clip que será animado, onde a entidade que será animada reside. Escolhido esse layer, nós vamos colocar o nosso movie clip na sua posição para aquele instante de tempo corrente. Então, se for, por exemplo, o primeiro frame, nós vamos então colocar nosso movie clip no instante, no lugar exatamente que nós queremos que ele comece a sua animação. Depois, nós vamos criar novos keyframes. Neste exemplo, criamos um keyframe no instante 15, outro no instante 30 e outro no instante 45. Poderia ser em qualquer outro. Como nós vamos criar um keyframe? Então, nós vamos clicar com o botão da direita em cima do quadradinho do frame, do instante em que nós queremos criar um keyframe. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse personagem, no instante 15, vai chegar no comecinho da subida. No instante 30, vai chegar no final dessa rampa. E no instante 45, ele vai chegar no extremo desse pequeno relevo, tendo assim percorrido todo o seu caminho. Então, eu vou criar para isso esses 3 keyframes, um para colocá-lo para dizer que um quadro-chave é o momento em que ele chega no início da rampa, outro quadro-chave é quando ele chega no final da rampa, e outro quadro-chave é quando ele chega no final do cenário. Bom, para criar então um quadro-chave, nós clicamos com o botão da direita sobre um instante de tempo que passará a ser um keyframe e escolhemos então um item chamado Insert Keyframe. Assim, nós faremos isso para cada um desses instantes e depois nós iremos ao instante 15 e veremos que nosso personagem permanece lá naquele primeiro lugar que nós colocamos. Então nós selecionaremos esse objeto e o arrastaremos até o lugar onde nós queremos em que no instante 15 ele esteja. Depois eu vou arrastar a minha linha do tempo, vou colocar o meu quadro corrente para o instante 45 e vou colocar meu personagem onde eu quero que ele esteja no instante 30. Depois eu vou até o instante 45 e digo e arrasto meu personagem até a posição exata onde ele vai estar no instante 45, no frame 45, como se pode ver neste exemplo. Bem, assim nós já temos uma animação, mas se for dado um play, e esse play pode ser dado simplesmente pressionando um Enter, veremos nosso personagem parado no seu lugar inicial. Depois de um instante, depois de 15 frames, ele pula para o início da rampa, depois de mais 15 frames ele pula para o final da rampa e depois de mais 15 frames ele pula para o final do terreno. Então, o que nós precisamos fazer agora é pedir para que seja criada uma interpolação entre esses keyframes, que o Flash faça uma ligação, uma interpolação de posições do meu personagem para cada um desses keyframes. Para isso, nós colocaremos o nosso tempo corrente
Entre um keyframe e outro, como se pode ver nesse exemplo, colocamos nosso instante de tempo entre o quadro 0 e o 15, com o nosso personagem, com o nosso movie clip animado selecionado. E lá nas propriedades, se poderá ver agora que o movie clip tem um campo chamado Twin, que surgiu no momento que nós criamos animações, pedimos para colocar keyframes. O Twin permite que eu escolha como será feita a interpolação entre esses dois keyframes. A interpolação em editores gráficos bidimensionais, animações bidimensionais, normalmente podem ser de dois tipos. Interpolações espaciais, que consistem basicamente em deslocar objetos, e interpolações que são de shape, ou seja, meu objeto tem um formato, em outro frame ele tem outro formato, e em frames intermediários ele fará uma mudança de formato de um para outro. Como, por exemplo, uma bolinha quicando e se espatifando, ele terá formatos diferentes ao longo do tempo. No caso do nosso personagem, nós, com um instante de tempo selecionado aí entre os dois keyframes, escolheremos o motion, para dizer que a interpolação que será criada para esse personagem é de movimento. Faremos isso para cada um dos intervalos existentes entre os keyframes. Bom, uma vez feito isso, teremos a linha do layer, onde o nosso movie clip pertence, estará com uma seta preenchida, dizendo que há um movimento daquele movie clip específico. E se agora nós apertarmos Enter, veremos esse nosso personagem em movimento, se mexendo normalmente. Com isso, terminamos essa primeira aula de animação. Vimos que não há nada de novo em animação. A animação basicamente consiste em aplicar transformações. E o que nós acrescentamos, portanto, foi a utilização de um ambiente profissional e bastante utilizado na indústria de animação, que é o Adobe Flash.